Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje diz assim: Você é única. Dia 7. Morei muitos anos fora do Brasil e a maior parte desse tempo foi em Londres, na Inglaterra. Lá, tive uma amiga sobre a qual em especial gostaria de falar algo. Ela chegou bem novinha, acompanhando o marido, que era pastor como o meu. Logo que participou da primeira reunião com esposas de pastores, ela percebeu que era a mais jovem dentre todas. Começou a observar com admiração algumas de suas novas amigas. Eram tão seguras, falavam inglês tão bem, isso aos seus olhos, além de serem maduras e experientes. Ao se comparar com elas, essa amiga tão novinha cobrava-se muito para ter o mesmo tipo de comportamento e nível de segurança. Isso a atrapalhou muito, pois nunca se via no mesmo nível. Ela se via muito jovem e diferente. Isso lhe causou muitos problemas internos, porque apesar de suas amigas acreditarem em seu potencial, ela própria não acreditava e sempre se colocava para baixo. Mais interessante ainda foi ouvir depois de um certo tempo de uma outra amiga, nesse caso mais madura, que se sentia um pouco inferior, pois estava em um lugar cercado de amigas mais jovens e muitas vezes se sentia inferior a elas. Percebeu o problema da comparação? Ela gera injustiças, insegurança e nos faz nada bem. Deixamos de perceber nosso próprio valor. Ser mais jovem tem suas qualidades e ser mais madura também tem as suas. Precisamos aproveitar isso e não nos anular. O segredo de hoje: fuja das comparações. Os homens não têm muito essa coisa de se comparar. Pode haver exceções, mas a maioria tem aversão a isso. A mulher, no entanto, tem uma inclinação natural à comparação, embora seja algo ruim e nocivo. Pode haver exceções também, mas a maioria age assim. Querem ter o cabelo da fulana, os lábios da beltrana, e as clínicas de cirurgia plástica estão cheias de mulheres perfeitas, mas insatisfeitas com o fato de não terem o nariz tão fininho como o da modelo da capa da revista do mês passado. Não há nada de ruim em olhar alguém e admirar suas qualidades. O problema é a falta de limites na admiração. A comparação gera expectativas frustradas. Por mais que se tente, jamais será possível ser a outra pessoa. Quem está insatisfeito consigo mesmo nunca vai se achar à altura do outro que admira, por mais que se esforce. Há ainda o outro lado da comparação, que também é ruim, considerar-se melhor que a outra pessoa. É o que acontece quando você se compara com outros para mostrar a eles e a si mesma que é melhor. Isso abre espaço para a soberba e a torna uma pessoa orgulhosa e intragável. Se você age assim, se prepare para tomar vários tombos na vida e ver sua beleza indo pelo ralo. Nem pior, nem melhor, mas igualmente especiais. É assim que devemos treinar os nossos olhos para ver as pessoas em relação a nós e também para nos ver em relação a elas. Sabe por quê? Eu já vou lhe dizer. Dentre as bilhões de pessoas que existem no mundo, você é única, criada por Deus de maneira exclusiva. Seu DNA é único, sua voz é única, o conjunto das suas características físicas é único e ainda que tenha uma irmã gêmea, você sabe muito bem o que é diferente entre vocês. Deus nos criou de forma singular e, além disso, teve um propósito ao nos criar. Podemos ver esse propósito na vida de Jeremias, um profeta da Bíblia. Ele foi um homem chamado de maneira linda para ser porta-voz de Deus. O Senhor Deus lhe disse: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Jeremias 1, verso 5. Apesar disso, Jeremias agiu como muitas de nós agem atualmente. Ele lembrou-se dos profetas que o antecederam, poderoso em palavras, ao passo que ele era apenas um menino. Sua resposta a Deus foi: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Jeremias 1, 6. E sabe o que Deus respondeu? Não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois sou contigo para te livrar, declara o Senhor. Jeremias 1, versos 7 e 8. Deus não fez caso da idade de Jeremias. É claro que ele sabia a idade do jovem profeta e que ele não possuía a experiência dos outros homens de Deus que vieram antes dele. Mas o próprio Deus havia formado Jeremias para ser profeta e não havia idade ou inexperiência que o faria mudar de ideia. Não são apenas os novinhos como Jeremias que têm valor e um propósito especial na vida. No começo da Bíblia, lemos a história de um homem que já tinha bastante idade quando Deus o chamou. Quando Abrão
tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Jeremias 17, verso 1 e 2. Você leu certo. Abrão, depois chamado Abraão, tinha 99 anos quando Deus fez uma aliança com ele e lhe prometeu muitos descendentes. E naquela época, Abraão não tinha nenhum filho, pois sua esposa era estéril. Olhe para Jeremias e Abraão. Deus sabia que um era jovem demais e o outro idoso demais, mas isso não importava. Não temos por que achar que somos menores ou incapazes. Não somos o que somos por acaso, pois Deus tinha um plano ao nos criar. E isso não significa que não vamos procurar ser melhores, mas que podemos ter alegria em ser da maneira que somos hoje. Isso é claro, vai atrapalhar os planos de outro alguém que não quer nos ver contentes. E você já sabe quem é. Por meio das comparações, ideias erradas são infiltradas em nossa mente. O objetivo é nos levar a acreditar que algo positivo em nós é negativo. Assim, neutralizamos todo o nosso potencial. Por exemplo, no caso da minha jovem amiga, a força dela estava justamente no fato de ela ser jovem. Ela possuía força, energia, ideias diferentes, habilidades ao lidar com as mais jovens, coisa que talvez as mais maduras não tinham. No entanto, por meio da comparação, a juventude se tornou aos olhos dela um ponto fraco a ser vencido. Sendo assim, sua força foi neutralizada. E no caso da amiga mais madura que mencionei, ela via sua maturidade como um ponto negativo. A sua idade era, aos seus olhos, um problema, pois se considerava ultrapassada e desinformada. Ela se sentia menor por causa da idade, mas era justamente isso que lhe conferia a experiência e a maturidade que as demais mulheres, como eu, admiravam. Uma situação dessas era uma vitória para o principal interessado em nos ver anuladas, pois todos os pontos fortes ficavam neutralizados, enquanto cada uma se comparava com a outra e menosprezava o que havia de bom em si mesma. Como vencer a comparação? Saiba, antes de qualquer coisa, que o apelo à comparação não vai desaparecer de sua vida. Faz parte de sua natureza. Pode parecer muito injusto ter de lidar com isso todo dia. Então, o que nos resta fazer? Vigiar. Não deixe que ideias erradas, como as mencionadas, a convença de que não tem valor. Não gaste tempo comparando sua aparência, suas conquistas, sua família ou suas habilidades com as de outras pessoas. Que proveito vai ter nisso? Das duas, uma. Ou você sai deprimida ou sai se achando. Nenhum dos dois resultado é bom. Em segundo lugar, em vez de ficar se comparando, aprenda a aproveitar ao máximo as características que Deus te deu ao criá-la. Lembre-se, por fim, de que você é filha de Deus. Se você tem Deus ao seu lado, por que se sentir menor que outras pessoas? Assuma a posição de luta, não contra a pessoa que admira, mas contra o sentimento de inferioridade. Uma informação importante: admirar uma pessoa não é problema. O problema acontece quando você se compara com ela. Amém? A tarefa de hoje: valorize-se. Você anda se comparando? Sua tarefa será observar a si mesma durante 2 dias. Separe uma folha, um caderninho, uma nota no celular ou aqui mesmo no espaço abaixo e toda vez que se pegar em comparações, faça uma anotação sobre a comparação. Depois se reúna com sua parceira e veja como está. Converse sobre o que descobriram. Ajude-se mutuamente falando das qualidades uma da outra. Como é bom ouvir de outra pessoa algo que nos diferencia, não é mesmo? Vamos fazer o bem uma à outra? Juntamente com a sua parceira, liste atitudes que precisam começar a tomar para mudar essa situação. Por exemplo, não irei mais dizer que não consigo ou não direi mais que fulana faz melhor. E por aí vai. Vamos tentar, meninas? Mude suas atitudes negativas com relação a si mesma. Bom dia e até amanhã.